mente, paz para o nosso corpo e paz para o nosso espírito. Vimos hoje que para ter paz precisa que haja guerra, né? E realmente só há paz quando ela se estabelece no seu coração. O mundo externo é um conflito. Quem gera paz somos nós mesmos. Aperta o cinto, que agora vai doer aqui. Assim sendo, hoje nós vamos abordar aquilo que nos dói muito. Olha, infelizmente eu vou ter que falar da dor. Você falou tanto da cura, da passividade, mas agora eu vou mostrar as feridas expostas. Dói tocar-se. Vamos lá. A cura do leproso. No capítulo 8 de Mateus, do livro Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, nós temos esses textos aqui, que não está muito fora da vida. Mas porque o professor Carlos Pastorino fez traduções do hebraico, do aramaico e do grego, e a coleção dele, eu a tenho, e elas não são encontradas mais editadas. Eu não sei o que a família desse nosso irmão vai fazer. Está na justiça e não sei até quando isso vai ser liberado. Eu falo isso porque é uma das formas de entender quem era, o que e como ele fazia ao Jesus de Nazaré estar entre nós. É muito um pouco diferente daquilo que a gente vemos nas traduções aí, que não é só a Bíblia que sofreu isso não. E aproximando-se, um leproso prostou-se diante dele dizendo: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Não é curar, é limpar. E estendendo a mão, Jesus tocou-o, dizendo: quero, fica limpo. No mesmo instante ficou limpa sua lepra. A minha pergunta é: quem é que não tem lepra? No seu egoísmo, na sua vaidade, na sua arrogância, na sua prepotência, no seu orgulho. Porque conforme vimos hoje, o orgulho é bem portentoso. Apareceu para mim depois, se puder, pelo menos aquela tela. Eu gostaria daquela classificação lá. Como é bom a gente começar a entender como são as configurações predispostas dentro do nosso ser. Nós espíritas estudamos muito sobre o perispírito, mas nós não conhecemos como funciona. Pelo menos não sentimos em nós. E nós temos muita lepra e precisamos ser tocado e limpo. E aqui nós começamos a aprender as formas de fazer essa limpeza. Não é por coisas externas, é por toques interiores. Manso e pacificamente, como nós vimos hoje. Aí, vamos lá. Disse-lhe Jesus: olha, a ninguém o digas, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ou seja, qual a necessidade de expor sua lepra? Para você se curar. Porque, lembrando de Emmanuel, perdoar é fácil. Mas o fato de alguém ser perdoado não significa que ele está quites. Perante a lei ele tem que repor. Então, o perdão é uma forma de você limpar continuamente. Porque você vai voltar e repor tudo aquilo que foi feito de forma inadequada. Então veja lá, e aqui está demonstrando tudo isso. Para quê? Que você vai apresentar aos superiores o que era dentro das leis mosaicas. Quando você fazia alguma coisa e você conseguia, tinha que prestar conta dentro do judaísmo segundo as leis de Moisés.
Jesus não desobedeceu, olha só como é. Mandou fazer, vá lá e apresenta. Ou seja, se naquela época alguém tinha alguma cura, eu tinha que mostrar. Para mostrar que o Yahvé, ou o Javé, tinha poder. E era essa a ideia. E Jesus cumpriu isso. Aí em Marcos, a mesma estrofe lá do versículo, vamos ver de novo, que eu vou mostrar os três. Em Marcos ele diz o seguinte: chegou a ele um leproso e pedindo de joelhos, aqui já mostrou outro detalhe, diz, se quiseres, pode limpar-me. Compadecendo-se Jesus, lá no outro, ele não fala em compadecimento. Estendeu a mão e tocou-o, dizendo, quero, fica limpo. No mesmo instante desapareceu-lhe a lepra e ficou limpo. Até aí os textos estão bem equivalentes. Advertindo-o energeticamente, logo o despediu, dizendo, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer-lhe pela tua limpeza o que Moisés ordenou. Então está cumprindo regras, para lhe servir de testemunho. Mas ele, ao sair dali, começou a anunciar muitas coisas e divulgar a palavra, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. De todos os lados iam ter com ele. Imagina se fosse um dos rabinos que tivesse feito a limpeza desse leproso. Mas como era um ser que não pertencia à ordem hierárquica dos rabinos, foi uma pessoa fora, inclusive os judeus não aceitavam, e ainda existe muitos que não aceitam Jesus de Nazaré como o Messias. Daí esse contexto todo está nos apresentando essas formalidades. E é preciso que a gente compreenda que nós ainda somos assim, mesmo perante essas autoridades. Depois de tudo feito, os exames elaborados, você volta lá, doutor, estou assim. As regras não mudou, só mudou a forma. Estou certo, doutor? Então é desse naipe que nós começamos a compreender que a humanidade é a mesma. Nós somos realmente as mesmas réplicas daquela época. Mas ele, ao sair dali, começou a anunciar muitas coisas e divulgar a palavra. Quer dizer, olha, eu fui curado. E começou a dizer a todo mundo, o que a gente faz? Doutor, é bom para a medicina lá. Pode ir que esse cara aqui é o cara. Qual que era a regra? Ir lá e só mostrar para os rabinos, os representantes de Deus. Não podia divulgar. Mas o que nós fazemos? Você viu? Olha, eu fui feliz. Olha, eu comprei essa camisa lá na Magazine Luiza. Tá? Nós somos assim. Ostentação. Gostamos de mostrar. Sabe, a gente empavona. Sabe o que é empavonar? O rabo do pavão é grande. Aí você sai mostrando toda a sua aparente beleza. Mas na hora que recolhe o rabo, fica um passarinho desse tamanho. Não serve nem para comer. Ninguém come nem pavão, só come os ricos. Eu nunca comi pavão. Porque se é um bicho tão bonito, certamente a carne tinha que ser bonita, mas eu nunca comi, não sei dizer. Nós cometemos os mesmos deslizes na nossa vida. Se vemos alguém bonito, você sempre comenta mais. Se você vê um carro bom, você também quer. Se você vê um avião, oh, meu Deus, é um Boeing, não sei o quê. Por que nós impressionamos tanto com as coisas que são tão impermanentes? Se fosse permanente, as do Espírito você não preocupa, mas essas... Aí vem, agora vamos ver Lucas com outro enfoque. Esse era médico, né, doutor? Vamos ver como é que ele escreveu. E aconteceu então estar ele, Jesus, em uma das cidades, e eis um homem cheio de lepra, vendo Jesus, caiu de rastros, quer dizer, ou ajoelhou ou fez alguma coisa, e rogou-lhe, Senhor, se quiseres, pode limpar-me. O interessante é que nos três
evangelista, isso aqui não mudou. Senhor, se quiseres, pode me limpar. A forma foi a mesma. Estendendo a mão, Jesus tocou-o, dizendo, aquilo os outros não tinham. Esse detalhe. Quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu-lhe a lepra. Será que o que nós ouvimos aqui nós limpamos? Nós vamos sair daqui com menos egoísmo, com menos lepra? Ou nós não temos? Ou nós vamos anunciar lá na nossa cidade, nos nossos amigos e nossos vizinhos que nós fomos curados? Ou ainda vamos continuar leprosos? Qual que você quer? Isso é uma postura interna, pessoal, individual e de responsabilidade de cada um. Um dos fatos mais impressionantes, agora começa ao raciocínio do professor Cardoso Pastorino. Mais importante da narrativa evangélica é a purificação desse leproso, que se entrega totalmente ao arbítrio de Jesus, demonstrando a confiança mais ilimitada. Por quê? Olha, eu não sei, doutor, como é que eu faço com as minhas mitocôndrias? Se o que eu como estou indo bem e o que eu dou alimento para elas são bem mastigados, e se eu posso comer líquido enquanto eu mastigo, ou se eu posso comer... Tudo isso é um processo leproso que nem para comer a gente não sabe. É verdade, né, doutor? Eu já assisti umas palestras desses que eu fui embora para casa e falei assim, eu preciso curar dessa lepra. Aí essa semana alguém disse assim, Cristina, por que você está magrinho? Eu falei, doutor, eu tenho um doutor que me orientou, eu estou agora seguindo as regras. Mas não contei para ninguém. Aqui é todos os meninos do grupo, cada um for para sua casa, depois não conta para os outros não, tá? Assim somos nós, precisamos nos evangelizar, nos tornarmos mais crísticos naquilo que falamos, olhamos, ouvimos, tocamos e principalmente relacionamos. Se não encostar, não fala o que quer. Então o mundo nosso é dessa forma. Mas nós não admitimos aquilo que nós somos, nem na qualidade das virtudes e muito menos nas invirtudes. E para ter equilíbrio é preciso você equacionar aquilo que você tem de positivo junto com aquilo de que é negativo. O nosso irmão Ari nos mostrou isso hoje. Tudo está junto, uma de um lado e outra do outro. Balanceia, pega o caminho do meio. Se você tem tristeza, procura ter alegria. E assim por diante, porque o mundo é duplo. E você tem que saber equalizar, porque senão você continua sendo leproso. Continuando. Mestre, se queres, nada pede, se queres. Então a condição era do outro, não era dele que pediu. Apresenta o fato e confessa sua convicção íntima de que a sua limpeza depende exclusivamente da vontade de Jesus. Nós temos essa humildade. Muita gente já leu o livro de Sebastião, mas eu mesmo nunca perguntei, por que você escreveu isso aqui assim, assim? A gente até troca ideia, mas eu nunca fiz. Mas hoje eu já estou pondo de público que eu preciso fazer melhor. Por quê? Porque a gente, por mais que você adquire algum conhecimento, sempre tem um Ari para te puxar a orelha. Né, Ari? E eu gostei muito. Olha, vou embora para casa com... Cuida, cara. Por quê? Desse lado aqui está deficiente. Eu estou convicto disso, eu vou assim. Primeiro, eu não sabia que a tristeza tinha vínculo com orgulho. Que beleza. E tem mesmo. Porque toda tristeza vem de algo ferido, principalmente melindres. Ah, não gosto que você senta assim, não tem outro jeito de você sentar, não? A nossa mente, se você deixar, ela conserta o mundo inteiro ao seu redor e você não faz nada consigo. Tudo para lá, nada para cá. Como é que você quer limpar? Então, continuando, nada pede, apresenta o fato, confessa sua convicção íntima de que a sua limpeza depende exclusivamente da vontade de Jesus. E o quanto que nós fazemos isso? Esse mesmo professor que me
orientou muito e me fez de entender quem e o que era Jesus de Nazaré. E hoje, por mais que eu aprendi, de repente eu descobri que estou distante demais. A mesma distância da minha até o sol, eu acho que, segundo me perguntaram aqui, mas você diz que o sol é Jesus? Eu falei, sim. E por que você acha que o sol não pode ser o representante dele? E aí, estudando Minha Santa, que nós comentamos isso com essa pessoa aqui, o Jesus é um sol quase 100 vezes maior do que esse físico, que você vê todo dia. Como é que você quer limpar se você não olha nem para o Cristo mais próximo, mais materializado, mais iluminado, mais autêntico, mais verdadeiro, que não falha na sua missão desde que nasce até se pôr, esconde-se algumas horas, deixando o seu calor para que durante a noite você se reponha dentro da luz minimizada chamada noite, para que você suavize as suas dores, cure as suas lepras e vá em dimensões mais elevadas, mesmo dentro da sombra, porque na própria luz do sol você não consegue fazer isto. É fácil ler, mas vai transformar. A lição nos ensina que, de vez em quando, a gente tem que se submeter aos nossos superiores. Sim. Porque, segundo Emmanuel, o rio menor sempre obedece o maior. E a água dele sempre corre para o maior. Não é o grande que vem para o pequeno, é o pequeno que vai para o grande. Então, essa vontade e essa força íntima de buscar e se submeter a outro, só faz isso quem tem humildade. Se você não tiver humildade, você não se submete a ninguém, porque a sua arrogância, o seu orgulho, a sua lepra não permite. Mas, no dizer de Marcos, Jesus se comove com essa expressão de simplicidade e confiança. Ou seja, quando a pessoa vem com humildade, você sente que ele merece, você não precisa questionar. Você se solta espontaneamente, seja o que for. Dinheiro, sentimento, ação, prestar um serviço, uma dedicação, ter um sacrifíciozinho. Não o busco para você na farmácia, pode esperar. Mas quando você não tem isso, você não faz. Você já viu a dificuldade da gente dar uma moedinha para o cara que fica lá no estacionamento, às vezes, não sei se vigia ou não, mas a gente tem resistência. Eu, pelo menos, tenho, não sei se vocês têm. Ah, esse cara podia estar fazendo outra coisa, por que está aqui querendo moedinha? Eu penso isso. Mas a gente não sabe a necessidade, o porquê que está ali, se é safadeza, se é qualquer coisa, não te compete. Mas nós fazemos isso. Pelo menos eu faço. Aí depois eu comecei a compreender. Não é o fato de dar em si, é o mundo de sentimento que relaciona no campo da mente, da emoção e da troca das forças perispirituais que existe em nós e no outro ser. E se aquele ser for um dos espíritos mais elevados que está na Terra aqui, cumprindo uma missão interior e de força íntima muito superior a você, e amanhã você precisar dele, e aí? Como é que fica essa situação? Então todos nós temos muitas lepras e precisamos começar a limpar devagarinho, com compaixão e misericórdia ainda. No dizer de Marcos, Jesus se comove por causa da simplicidade e confiança e responde também laconicamente, mas unindo a ação às palavras. Quero, fica limpo. Sem temer as prescrições legais. Olha aí, ele abordando de novo o problema de vai lá e presta conta aos rabinos. Toca o leproso com sua mão, ao invés de tornar-se impuro legalmente, purifica-o da lepra, fica limpo. Porque naquela época tinha medo, e a época realmente naquela época transmitia. Qualquer toque, você herdava
a lepra. Tanto é que eram colocados em regiões montanhosas, deixados para lá. A lepra era um dos grandes flagelos da Palestina a essa época, sobretudo aqueles que chamavam de lepra branca por causa das manchas brancas que se focalizavam na pele, transformando-se posteriormente em inchações. Tem alguém aqui que explica melhor do que eu. A lepra é provocada por aquela micobactéria bem pequena que cabe em intensas quantidades em uma célula hepática, por exemplo, tem 0,2 a 0,3 micrômetros, entendeu? Então, o micobactério lepra causa lepra e o micobactério tuberculose causa tuberculose e o micobactério pneumonia causa a pneumonia. E as bactérias estão subpostas abaixo do nosso pulmão e se não souber utilizar, elas aparecem. A lepra branca por causa das manchas que se focalizam na pele, transformando posteriormente em inchações, acabando por caírem os membros aos pedaços. Em Goiânia eu fui, uma das pessoas que primeiramente me orientou espiritualmente foi um hanseníase, não tinha os dedos da mão. Eu sentei na cadeira, ele ficou de lá todo cheio de faixa, porque já estava no local de tratamento. Ele disse para mim assim, não esqueço disso nunca mais. Já era espírita, estava começando o aprendizado, igual nós falamos ontem, quando o espírito, naquela lição de ontem, o entusiasmo, você faz e depois murcha, a lepra puxa para baixo, né? Antes da lepra me chegar, eu fui lá, ele conversou comigo e disse assim, o senhor é Crispim? Sim, senhor. Ele não perguntou nada e falou assim, quantas pessoas traiu Jesus de Nazaré? Já fazia universidade, falei, mas essa pergunta é muito fácil. Olha, só um. Ele falou assim, quantos te traem? Porque eu carregava no meu coração e no meu íntimo a relação de não confiança nas pessoas. Mas quando eu confiava, eu era sempre passado para trás. Já jovem isso acontecia. Ele identificou isso e já me doutrinou no momento. Falou assim, você não sabe quantos beijam a tua. Aprenda a respeitar. Olha que disciplina. E daí para frente, hoje eu sei olhar nos olhos de alguém. Hoje eu sei suportar a dor dos outros. Hoje eu sei tentar auxiliar, porque ninguém auxilia se não tiver auxiliares ao seu redor. Por mais que a gente faça alguma coisa, por melhor boa vontade que a gente tem, você nunca faz sozinho. Pelo menos eu posso dizer isto. Então, por causa das manchas brancas, hoje é mais conhecido como leonina, em vista das deformações faciais. Nariz desaparece e outras coisas. O leproso era afastado do convívio dos centros habitados, sendo expulso para lugares desertos. Era obrigado a gritar a aproximação de gente. Tamê, tamê, impuro, impuro. Quer dizer, já se identificava. Quando um estava lá, ele gritava, eu sou impuro, sou impuro. A lepra é considerada mais uma impureza do que uma doença. E aí o professor Carlos Pastorino dá as referências no próprio Evangelho, conforme Levítico, capítulo 14, 13 e 14. Lá fala sobre isso, no Velho Testamento. Tanto que o leproso pede que Jesus o purifique e não o cure. E aqui nós estamos para curar. Mas você não se cura se não limpar as lepras. Embora considerada incurável, Moisés estabelece um ritual para esse caso. Ele volta de novo lá, Levítico 14 a 32. Ao ficar purificado, deveria oferecer em sacrifício, se fosse rico, uma ovelha e 2 cordeiros. Se fosse pobre, um cordeiro e 2 rolinhas. Olha a diferença social. Parece, olhando assim, vai ler, parece cômico, mas olha que isso é sério. Verificada a purificação pelo sacerdote, o ex-leproso retomava sua posição na sociedade. Por quê? Porque ele pagou lá o dízimo, que isso aí já está estabelecido.
Isso são convenções sociais. Hoje, pelo menos, a priori aqui perante nós, isso está sendo ultrapassado. Nós não precisamos disso mais. Não podendo entrar na cidade, o leproso aguarda Jesus na estrada e, ao vê-lo passar, lança seu apelo sincero e patético, humildemente prostrado com o rosto em terra. É reconhecer a grandeza do outro, não porque ele é grande, porque você sabe que ele pode, e você tem que mostrar humildade para você pedir. O que está acontecendo em nossa sociedade, falando principalmente sobre os jovens que foi abordado aqui, é que as pessoas estão perdendo o senso de humildade. Porque pais, professores, governos, para não falar mais da pirâmide social, não ensina isto. Logo após a cura, Jesus adverte-o severamente que nada conte a ninguém do que ocorreu e manda-o fazer a oferta ritual e apresentar ao sacerdote para a verificação da cura. Afirmam os exegetas que esses constantes apelos de Jesus de nada dizerem os beneficiados prende-se ao segredo messiânico. O que é isto? Quem já foi preparado aqui nesse mundo físico ou em dimensões espirituais e tem uma iniciação de correlação com os espíritos mais elevados, se torna uma pessoa em que ela obedece àquilo que os ditames, não só da natureza, mas das regras bem alinhadas para a polidez do espírito dentro da sua faixa, ele não abusa disso. Eu não sei se eu me fiz claro, mas eu quis dizer o seguinte: o médico com os médicos sabem se relacionar, mas mesmo entre eles tem que ter essa, vamos dizer assim, esse fio de aprumo entre eles. E os iniciados fazem isso uns com os outros. Eu não sei se tem alguém aqui que pertence a alguma escola iniciática. Porque você, para se tornar um iniciado, você tem que entrar em algum, ou grupo, ou escola, ou alguma fraternidade. E segundo alguns estudiosos, Jesus de Nazaré era iniciado. Tanto é que, historicamente, que eu vou mostrar só uma coisa aqui, vou sair um pouquinho. No momento em que Jesus de Nazaré foi interrogado por Pilatos, alguém, pela sua postura física, existe isso em Congonhas, numa estátua feita por Aleijadinho. E disse que o Pilatos identificou Jesus como um iniciado. E tanto é que a dificuldade que ele teve, porque ele não conseguiu demover a pena que era aplicada naquele iniciado. Então eu estou falando disso, que aqui mais ou menos deixa entre linhas para nós começar a compreender que existem muitos níveis de forças que governam o mundo humano. E isso aconteceu, pelo menos, eu não sei se Aleijadinho fez isso por interesse, mas existem registros históricos de que essa identificação se houve. E os iniciados, ou os yogas, se identificam entre si por pequenos sinais ou vibrações de pensamentos. Vocês acham que isso é possível? Sim. Quantas escolas que existem no planeta todo que ensinam isto? Então, veja lá, prende-se ao segredo messiânico. Então, você vê que Jesus de Nazaré não desobedeceu à ordem social que era estabelecida naqueles dias. Aí ele diz: no entanto, vemos nisso, Pastorinho está dizendo, apenas a natural modéstia dos espíritos superiores, que não proclamam, não mostram que foi eles que fez.
nem gosta que os outros falam. Reserva, discrição. Daí o problema. Vai, mas não diga a ninguém. Nem gosta que os outros falam. Sua superioridade sobre as demais criaturas. O que está dizendo? Que o leproso percebeu isso. Por natureza, ele se prostrou e pediu. Mas espiritualmente, um sabia quem era o outro. Assim, entre Jesus e João, a maioria de nós não sabe por que aqueles dois seres encontraram. Porque antes já havia o encontro entre Marta e Maria e elas se comemoraram. Olha, meu filho manifestou dentro do útero. A outra falou, não, também. Então os sinais e o intercâmbio espiritual foi desde quando se começou a concepção. Imagina depois de manifestado dentro do corpo físico consciente. Então a hora que um viu o outro lá, falou assim, lá está o meu amigo, deixa eu ir lá. Eu não sei se Jesus pensou isso, mas a hora que olhou e sentiu, falou assim, e também leu no outro aquela áurea espiritual que o João tinha. Ele falou assim, mas como é que é isso? Todos nós, iniciado ou não, nós precisamos, dentro dos nossos relacionamentos, patentear ou fazer com que as coisas tornem reais daquilo que você trouxe do mundo espiritual. Por isso que aqui no nosso mundo não é fácil você ser aquilo que você pensa que é. Mesmo errando, né, Ari? Mesmo fazendo projeções mentais. Então aqui está mostrando a polidez, a iluminação espiritual desses seres. Então Jesus foi discreto. Lucas, mais uma vez, anota que Jesus se retirou para orar. Essas curas narradas com pormenores pelos evangelistas parecem ter sido escolhidas com o intuito de esclarecer ensinamentos preciosos, relativos ao modo de agir com aqueles que se encontram nos diversos graus evolutivos. E é o que eu estou falando. Resgatando erros do passado ou fixado nos vícios do presente. De cada um falaremos em seu lugar. E duas se referem-se ao intelecto. Vou levar você para um lugar que você não quer. Está aqui. A surdez, incapacidade de receber. Olha uma lepra que nós carregamos. Causada pelo orgulho que incha e nada recebe de fora. O orgulho incha. Eu sou importante. Você não vai me tratar bem, não? Sou eu. É essa a psique humana que fica construindo isso. E não lembra daqueles propósitos que você assumiu perante a si mesmo quando entrou na vida física através do Rio Jordão. Mergulhou-se na carne. Você está pronto? Ah, vai ser papai, né, mano? E agora? Você tem essas bases extraídas desse ou de outro que está aí dentro de você? Se não, pergunta o papai mais novo que está criando os filhos, como é que ele faz o que é certo e o que é errado. Alguém sabe tudo? Não. Por isso, vivemos em família. Logo, e a cegueira, incapacidade de compreender, causada pela vaidade que obumbra o raciocínio, cria nuvens. Por mais que você pense que você entendeu, mas você não está vendo o sol, a luz do seu espírito não aclara, você não chega. Todas elas se refletem no corpo físico, o veículo mais externo e mais denso da personalidade. Lembra que nós estudamos sobre a personalidade? É preciso a luz vir da individualidade, do seu Cristo cósmico para dentro do seu ser. E isso vem do sentimento, do coração. Nós vamos ver isso para mesmo. Moldado pela mente de cada um, segundo a sua própria capacidade modeladora. Quanto mais orgulho, mais se faz isso, não é mesmo, Ari? Por isso que, vou colocar uma coisa. Por que nas pirâmides sociais, os seres mais elevados na área da justiça, na área
dos médicos na área da educação são PhDs, não tem humildade. Sabe tudo, mas não faz nada para ninguém. Ou não é assim? Eu estou errado? Não. Tenho certeza disso, porque nós vemos isso. E aí depois, na hora de escolher o nosso representante para ir lá mudar as leis, você escolhe errado. Sabe por quê? Porque você entra nesse campo aqui da intelectualidade e vai olhar, em vez de estar olhando o indivíduo como um ser divino, você está olhando o que ele projeta como persona. Então você vai escolher ele pela lepra que ele tem, e logo você vai escolher pela lepra que você vê. Então você se curou o leproso? Não, você está perpetuando a leprosidade. Não sei nem se tem essa palavra. Mas eu já criei ela, agora está pronta, já está nascida. Vamos cuidar dessa criança. Verificou-se que achava carregado... Não, peraí. Nesse particular, encontramos uma personalidade que, diante do sofrimento agudo e prolongado, conquistou a humildade e reconheceu-se imundo. Quando eu cheguei em frente a essa baba que eu olhava, assim, gente, mas é tão humano. Aí veio na minha cabeça, é divino. Aí no segundo horário, 3 horas da tarde, que isso era 9 horas da manhã, eu pensei isso, 3 horas da tarde, reunido de novo, todo mundo vindo, sai aquele homem lá do portão, com o cabelo igual a dançarina daqui. Eu olhei e falei assim, gente, mas é tão humano, mas é divino. Estourava na cabeça assim, mas é divino. Aí no outro dia, 9 horas da manhã, eu olhei de novo, falei, mas não é possível, é humano demais para ser, né? Mas é divino. Aí na quarta vez eu calei. Abaixa a personalidade ou intelectualidade. O que você está vendo não é o que ele é. Mas é o que nós fazemos. Você chega num médio, se for um coitadinho que tiver pobre, a casa pobre. Por que as pessoas não gostam da Umbanda? Porque a Umbanda é rejeitada, é para lá, e lá só tem espírito atrasado, não sei o quê. Mas ninguém sabe que um pai Joaquim é um Eurípides Barçanufo. Aí é fácil julgar. Por quê? Porque o orgulho, não, lá eu não vou, aquilo lá, aquilo lá é baixo. Não. É análise intelectualizada, separativista. Cadê a humildade? Cadê o laço humano? Cadê a simplicidade para ler aquilo que você precisa de coração para coração? Como é que você vai identificar isso? Então é cegueira espiritual, não tem maturidade de raciocínio, não sabe ler o que os seus olhos é capaz de ver. Eu disse hoje para um grupo, olha, o que os seus olhos vê não é o que você precisa. Você precisa perceber o que você sente. Mas não, nós lemos pela inteligência, pelos olhos. Se agradou, é bonito, tem roupa boa e está numa BMW, que seja, não sei o que. Nossa, isso aí é o sumo do sumo, da podridão. Leproso. Não estou falando que é assim, mas é a forma de nós vermos. Ainda vemos e não percebemos a lepra naquilo que tem aparência de muita beleza. Um bolo muito bem feito, mas bolorento por dentro. Meus pais diziam isso. Verificou-se que se achava carregado de fluidos pesados que se exteriorizavam no corpo físico. Quer dizer, o doente era portador disso. E então volta-se para a individualidade, para a essência divina, para aquilo que o coração sente, para aquilo que é igual para todos. Porque os nossos corações estão batendo, o sangue está fluindo, nós somos irmãos por isso, porque bebemos a mesma água, respiramos o mesmo ar, nascemos da mesma fonte, vamos para o mesmo buraco, e não sei por que o ser humano se acha diferente do outro. Até quando? E o nosso mestre disse isso. Até quando, víboras, eu precisarei estar entre vós? Atualmente eu não falo mais de Jesus, porque não dou conta. É muita vibração para falar sobre um homem desse.
e para viver entre seres que realmente, aos meus olhos, não é víbora, mas comporta como tal. Como é que eu vou julgar isso? Aí eu peço a ele, mestre, me dê compaixão. A gente tem isso dentro de casa. Inveja, ciúme, ganância, orgulho, vaidade. Às vezes quando a gente tem que chorar sozinho. Eu não dou conta, sem de vez em quando chorar. Minha esposa de vez em quando assim, o que foi, Crispim? O que está acontecendo? Eu não estou dando conta, não muito. Aí o que eu vou fazer? Vou ler o Evangelho, nem ligo para o Sebastião, porque como é que eu vou ligar para um maior se o menor não sabe cuidar de si? Por isso que eu não procuro mais falar sobre Jesus de Nazaré. Antes eu achava que eu era o arauto dele. Aí o dia que eu compreendi o que São Francisco se transformou em si, eu falei, eu preciso fazer isso comigo. Então eu comecei a compreender o que o observador, o objeto e a relação entre o observador e o objeto, aquilo ali, somou com tudo que eu já tenho feito. Meus parabéns, gostei demais da sua réplica. Então, me perdoe, meus irmãos, desculpa a extravasada. Mas as nossas almas vão chegando num ponto que sabe esse sorriso? É porque eu já chorei demais. Sabe essa força que vocês têm? É que eu procuro. Então somos todos iguais. Irmãos de todas as dimensões, com todas as lepras. Mas vamos procurar nos limpar? Me ajude. Aí ele diz, irmão, não vou tomar seu tempo. Eu falei, mal sabe ele que eu preciso da voz dele. O maior não vive sem o menor. Quanto mais você faz isso, mais você vai ver que não existe menores. Existe intercâmbio. Ah não, Cristina, mas você é muito ocupado, eu não vou ligar para você. Familiares meus faziam isso. Morria de orgulho. Tem um que já foi embora, está no plano espiritual. Agora eu não sei como é que ele me vê, nem eu sei como é que eu vejo ele. Mas de vez em quando eu sinto, vai, cara, tu tá aí? Tô. Pois é, agora eu não sei como conversar com você. É esse o mundo que nós vivemos. E é isso que nós precisamos curar em nós. Esse conjunto de impurezas, que não é impuro. São manifestações que você tem que transformar. E hoje foi dito isso aí muito claro. Solta, releve, sobreponha, transforma, transubstancia, purifique, ilumine. Ah, isso é bom. Mas sem companheiro tu faz isso? Para que tu vai casar? Você não precisa casar. Mas é porque você tem que burilar a sua personalidade. Eu preciso ter um filho para me chamar pai, eu preciso de tudo. Se um filho precisa de um pai, imagina os pais que não têm filhos. E os filhos que não têm pais. Vai procurar no coração de um ser desse, como é que é o amor dele? Vocês sabem? Bom, verificou-se que se achava carregado de fluidos. Que fluidos é isso? Energia fluídica que só vem da água, do ar? Não. Só existe manifestação espírita se tiver a presença dos espíritos. Não existe espiritismo sem a presença dos espíritos. Então, se você vai num lugar, eu te pergunto, aonde você vai que os espíritos não estão? Por quê? Porque eles são a extensão de Deus na nossa vida. São a ponte para nós encontrarmos o Deus da nossa existência. Que nós estamos aqui procurando Deus e realmente Ele está dentro de nós e você não o escuta, não o sente, não o toca, porque você não sabe tocar em você e tirar impurezas. Você não sabe melhorar os fluidos da sua barriga,
as necessidades sexuais que te inflamam, as emoções que te põem com o coração oprimido. O que você faz com isso? Me ajude. A maioria de nós não conhece nem o que é fluidos. Os espíritos é capaz de entrar assim num ambiente e isolar fluidos próprios dentro de cada ambiente, próprio para cada ser que ali está. Aí tem gente que acha que os espíritos são seres que têm que te atender porque você está sofrendo. Limpa as suas lepras, porque senão você não vai ser atendido nesta vida. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Purifique os seus sentimentos para você ter assistência dos bondosos benfeitores do Cristo. Aí a gente vai estudar sobre a cura de um leproso dentro do Evangelho. A gente acha que a lepra é dos outros. Você não tem, né? Então vamos continuar. O problema desses fluidos pesados. De onde veio esses fluidos? O seu campo fluídico do seu perispírito já trouxe isso, está incrustado e você tem que manipular fluido para dissolver essa lepra interna. Tem terapeutas, tem médicos, tem paramédicos, tem parapsicólogos, tem psiquiatra, tem muita coisa. Mas você acha que eles vão te dar alguma coisa para você curar? Mesmo você pagando? Eita, Isabel, eu não sei se eu volto no próximo ano. Eu ando com dúvidas. É lepra demais para mim cuidar e voltar. Que se exterioriza no corpo físico, que quando se exterioriza é porque já está instalado. E então volta-se para a individualidade, quer dizer, aí volta a questionar, meu Deus, por que eu estou passando isso? Então eu tenho que pedir a alguém que tem mais poder, uma energia fluídica melhor, para me dissolver isso e eu continuar a minha jornada. O que é a individualidade? É a sua essência divina dentro de você, para o Espírito, que é o próprio Espírito. E confessa que, se ele, o Espírito, o quiser, poderá limpá-lo. Qual é a mensagem disso? Que a cura está dentro de você. Já está no seu espírito. Ele é que precisa tirar essas deficiências da nossa personalidade. Perdão que eu vou mostrar uma coisita aqui. O que vocês estão vendo? Manchas? Ou vocês estão vendo uma áurea pura, sem nódulos? Muito simples. Manchas nos tornozelos, nos joelhos, nas regiões sexuais, até tem uma sombra bem negra lá, no estômago, fígado, intestino, baço, blá, 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 em cima do timo, uma cor bem verde, e depois o azul, e para cima o violeta. Esses campos fluídicos que nós conhecemos como... Como é que é o nome mesmo? Eu esqueci. Chakras, o que é isso? Nós sabemos intelectualmente, não é? Por que você não cuida fluidicamente? Todos sabem. A maioria de nós, em termos de intelectualidade, nós somos PhDs. Mas em termos de purificação de coração, somos leprosos. Estamos assim. Cadê aquele negócio que você iluminava? Isso aqui é aborto. Essa mancha negra. Câncer no útero. Essas outras manchas é alguma mazela do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus desejos, de tudo aquilo que você carrega. Isso é íntimo seu, você não tem coragem de contar para ninguém, mas a espiritualidade sabe disso e você vai chegar lá, a hora que eles olharem você,
Você não precisa dizer nome, nem saber que família que você era, se você era pobre, se você era rico, se você era católico, protestante, budista, judeu ou maometano. O que vai espelhar é isso aqui. Eu te pergunto, você está pronto para mostrar a sua lepra? Complicado. Eu escutei uma palavrinha aqui de um amigo, complicado. Falei, eu também acho. Mas o poder está aqui. Olha a luz espiritual indo para cima, e isso vem percorrendo todos aquilo que vocês chamam bonito, palavra chakras. Muito bom, limpa isso. Aqui um outro cone virado para baixo, de cor bem vermelha, em que se liga à terra pelos pés. Então você tem um chakra para cima que liga ao divino, mas você tem um chakra para baixo que liga ao centro da terra. Você é submetido por forças da gravidade em manter isso tudo em harmonia. E você tem harmonia nesse chakra? Você tem harmonia nesse? Você tem nesse? Você tem nesse? Você tem nesse? Pois é, 7. 7 virtudes, 7 vícios, 7 escalas, 7 vibrações, 7 véus, 7 virtudes, 7 vícios. Em qual você está? A técnica de purificação do corpo astral obedece à mesma técnica de purificação do corpo físico. Está claro isso? Então, o que esse homem aqui faz é ajudar nós a limparmos aquilo que você viu. Porque não é só os remédios. Pela alimentação, agregamos em nós fluidos alimentícios. Ele mostrou o que as mitocôndrias fazem. Destes alimentos, o que é aproveitável, assimilado pelo corpo, como músculos, ossos, sangue, etc., mas todos os detritos são expelidos através dos órgãos excretores. Assim, quando o corpo astral se alimentou de pensamentos, palavras ou ações, olha o que o pastorino mostra para a gente. Tudo que neles houver de bom é assimilado como experiência e aprendizado, mas todos os fluidos mentais pesados e nocivos são expelidos pelos órgãos excretor do astral, naquele desenho que eu mostrei. Eu queria dizer que aquele desenho ali eu pesquisei de uma física quântica da NASA. Ela já está em férias, ela saiu e depois eu dou o roteiro para quem quer. Mas todos os fluidos mentais pesados e nocivos são expelidos pelo órgão excretor do astral, que é exatamente sua condensação da matéria. Isso aqui é o quê? Lepra, doença, sofrimento, o corpo físico. Lembram de ontem? Espírito, inteligência, sentimento, emoção, corpo físico. Esses três aqui, emoção, sentimento e inteligência, vocês herdaram dos seus pais? Sim ou não? Não. De onde você trouxe isso? Se não veio dos seus pais, não está no seu corpo. E não é deles. É só seu. De onde você trouxe a sua emoção? De onde você trouxe seus sentimentos? De onde você trouxe a sua inteligência? Encarnações anteriores. Já é do seu espírito, independente de quantas encarnações você já esteve. Por isso que o nosso irmão afirmou aqui, você é feliz, você já é a luz, você já é a solução. É só você trabalhar isso aqui. E está no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses três elementos você trouxe e você veio aqui para aperfeiçoar a sua emoção, o seu sentimento, a sua inteligência para você iluminar, que é o nosso irmão falou hoje. Aí fala assim, iluminação, todo mundo fala, mas isso é muito bom e bonito. Tá, vai fazer. Vai para o deserto, fica 40 dias comendo gafanhoto, bebendo mel, fazendo não sei o quê, e purifica esse corpo íntimo que você tem. Aí as pessoas acham que isso aqui, não, isso aqui o doutor vai me dar remédio, eu sabe. Não, primeiro você cura aqui nessas três dimensões, emoção, sentimento e inteligência, para você purificar isso.
Vocês estão vendo aqui? É exatamente isso, a condensação na matéria, e o corpo físico vai sofrer as consequências de todos esses outros. Seguindo. Você sabe qual é o ramo da medicina que pode acessar esses 3 corpos aí? Qual é o ramo da medicina que pode? Segundo os meus estudos, passei quase 5 anos para poder chegar a essa resposta. Talvez a homeopatia seja uma das únicas que se pratica pela medicina. As outras terapias energéticas, eu não sei. Provavelmente sim. Mas a homeopatia, pelo fato de poder diluir e dinamizar, ela pode aprofundar o máximo possível em relação a isso. Aí dentro desses 3 elementos aqui, vamos lá, olha aqui. Então os fluidos pesados são evacuados através das chagas, pústulas, furúnculos, úlceras, cânceres, lepra, etc. Para você chegar mais ou menos puro no plano espiritual. Depois dos 7 dias de morte, você perde o resto do corpo, e você não tem vínculo com ele, até você conseguir, dentro de 7 dias, desenlaçar do seu corpo e entrar numa dimensão para você ser assistido e começar a tirar essas chagas, às vezes demora séculos. Eu não estou fazendo assombro. Quem fala isso são a orientação dos espíritos superiores e daqueles que passaram por isso. Posso contar uma historinha? Sim? Historinha é bom, né? Uma senhora na Espanha tinha um filho, e que o sonho dela era colocar o filho na Igreja Católica da Idade Média. E realmente ela conseguiu, porque ela tinha poder econômico, influência política e tal, e o filho se tornou um bispo. E dentro dessa função ele ficou até morrer. De repente morre o bispo, vai para o plano espiritual. De repente, você sabe quantos anos, né? De repente, não acredito nisso não, porque isso não existe. O moço vai para lá, descobre que ele começa a governar grandes falanges, porque ele não queria perder o poder. Continuou com as chagas, com tudo isso, mas continuou lá fazendo isso. Aí um dia, um espírito superior a ele, que tinha vínculo espiritual com ele, ou seja, deveriam ser espíritos de afins, chegou nele e falou assim: a partir de hoje chega, você não vai coordenar ninguém, nós viemos aqui para você mudar de atitude. Ele falou assim: não, mas eu não vou deixar minhas coisas, eu fazia isso lá na terra, eu vou continuar, qual o problema? Eu ainda sou representante de Deus. Ele falou assim: não, nós sabemos disso, mas de agora para frente você não vai representar ninguém mais. Vamos embora que você precisa ser assistido. E aí começou a mostrar tudo para ele, como ele fez durante, pós-morte e aonde ele ia chegar. Eu falei assim: então eu tenho que fazer isso? Tem. Aí ele escreve no livro dele, se alguém quiser ler, chama O Bispo, está aí, é um livro psicografado. Ele conta no livro dele que ele gastou 800 anos para diminuir o orgulho, encarnando, não sei quantas vezes. Está lá no livro dele. Essa é a história que eu tinha para contar. Não é porque ele foi bispo, essas coisas vêm da têmpera do espírito. Não tem a ver com religião. Só que a religião propiciou para ele o meio de ele se tornar pior do que ele é. Continuando. O espiritual está cheio deles. Para quem não sabe, Bezerra de Menezes e Chico Xavier, por orgulho, praticamente explodiu um planeta 7.000 anos atrás. Gastaram 7.000 anos para trabalhar essa criança. Gostou da historinha segunda ou da primeira? Apagou a minha história. Beleza pura. É só comparar para nós vermos o que é um espírito. Realmente é um negócio muito elucidativo. Quem imaginaria que Bezerra e Chico estourou algum planeta aí para trás? Guerra atômica. Isso.
Então, nós precisamos conscientizar que nós somos seres divinos, seres estelares. Nós estamos aqui para fazer um trabalho muito maior do que nós pensamos que somos. É o que o nosso irmão está falando aí, ó. Dissolva isso dentro de você, trate com carinho, compaixão as suas deficiências. Ah, Cristian, eu vou gastar 800 anos, isso não é problema meu, é você que fez. Só para não deixar passar, porque veio a informação, o Jonas disse que só tem uma área da medicina que pode resolver. Que eu conheço. Mas depende do terapeuta. Porque na dinamização vai colocar os seus valores morais e espirituais. Ele pode transformar aquilo lá no veneno e piorar a situação. Então depende da mudança, a leitura que a Sarita fez. Qual cientista que já pensou que para pesquisar e entender o fenômeno precisava mudar moralmente? Então vejam, senhores, então os fluidos pesados são evacuados através disso, aonde eu parei. Verificamos, pois, que qualquer dessas modalidades que, no dizer do povo, purifica o sangue, também, na realidade, purifica o corpo astral, que anima o corpo justamente através da circulação sanguínea, de serem chamados animais, aqueles que já possuem o corpo astral desenvolvido e, portanto, já utilizam um sistema circulatório eficiente e tanto mais completo, quanto mais desenvolvida for sua alma. Olha aqui onde está a chave das curas. É na alma ou corpo astral. A evacuação dos fluidos pesados é feita através do corpo denso, ou seja, do nosso corpo físico, sobretudo através dos tecidos epiteliais. Traduz para mim. É o que está submerso da pele, é isso? Externos ou internos. Então compreendemos que essas doenças são necessárias para a limpeza indispensável ao nosso progresso, para que a sua alma purifique, como nós vimos lá, sendo, por conseguinte, de suma utilidade para a nossa evolução. Então doença é limpeza também, né? Doença é limpeza, sim. Principalmente. Ah, mas eu estou sofrendo, está doendo. Mas está limpando, aí. Qual é o problema? Quando a limpeza está terminada, a doença cessa. Mas, por vezes, a quantidade de matéria fecal astral é tão grande que mais de uma existência terrena é consumida em sua evacuação. Daí o grave engano dos que pedem a cura. Não adianta curar fora do momento, você tem que limpar. Quando deviam pedir a purificação, por mais dolorosa que fosse, tal qual nos ensina a lição evangélica do leproso de Cafarnaum. Sebastião fala que só há cura se houver transformação moral, limpeza. É escolha. É escolha. Não escolha da doença, é escolha da postura, da atitude. A coisa não é tão fácil como nós pensamos e que estamos acostumados a tomar uma aspirina e curar uma dor de cabeça. Não é por aí. A dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos para purificar. Joana de Ângeles. Ela compreende: quem escolheu o amor como única razão do seu existir não precisa da dor para se limpar, para evoluir. Perfeito. Então, a personalidade tem que mudar. O que tem que purificar é a nossa persona. Porque o espírito em si, ele não sofre doença. Ele acompanha eventos e participa da vida como um espírito no mundo espiritual participa da nossa vida. Só que nós não sabemos fazer isso com saudabilidade de vida. A gente cria processos degenerativos no pensar, no sentir, no falar, no ver, no ouvir e no agir. Aí depois você tem que consertar isso, porque você tirou a desarmonia da natureza. Foi dito aqui hoje que não existe nada desequilibrado, o desequilíbrio é nosso pela maneira de agir, atendendo a desejos personalísticos, egoísticos e assim por diante. Para curar, então, enquanto está falando, é mudar de atitude. Já pode guardar
aguardar uma existência ou duas? Pode, eu não sei, pode ser até mais, mas também pode ser fração de segundos, como ele falou. A cura é igual desse homem aí. Se tiver alguém que tem um poder desse, faz. Quando, pois, a personalidade atinge esse grau de compreensão e recorre ao Cristo interno, ou seja, à força do seu espírito, este toma a iniciativa de limpar a personalidade do resultado kármico, que está relacionado com a sua pergunta, dos vícios do passado delituoso. Então, o erro não é só da agora. No entanto, não é de graça. Me dá uma aspirina aí, doutor, eu quero curar minha dor de cabeça. Você vai aliviar para algumas coisas, mas você não limpou. É necessário, é mister, trabalhar em setores estabelecidos para cada um, de acordo com seus casos particulares. No caso deste leproso, desta personalidade que havia esgotado o resgate kármico, então ele estava num processo depurativo naqueles dias em que Jesus de Nazaré esteve aqui. A ordem é apresentar-se ao sacerdote e cumprir o ritual, ou seja, seguir ainda a trilha de uma religião ritualística indispensável, por enquanto, a ele para a evolução do próprio espírito. Não lhe seria possível passar do estado em que se encontrava para um ascetismo avançado, ou seja, uma purificação e já se tornar um elevado, porque a evolução não dá saltos. Então, a natureza, ela te dá tudo, mas você não pode ter desobediência. E criar doença é desobediência, pelo que eu sei. Tem leis, né? Claro. Que eu faça o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende, e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor e o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? O que você chegou da conclusão? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. E o doutor do doutor Ari. O que acontecerá se descobrir? O que vai acontecer? Aí você purifica tudo isso aí. Consequentemente, você vai chegar aqui. Olha a diferença. Agora está purificada. Limpou. Vocês gostou? Agora lembra da outra? Qual que você quer? Ah, a inteligência diz logo. É essa que eu quero. Mas você vai pagar quanto? Cadê o din-din? Cadê o cascalho, como diz o rapaz lá? Faz-me rir. É, menino, faz-me rir. Então a vida é mais séria do que nós pensamos. Séria e também a mais lúdica, a mais saudável, a mais perfeita, a mais justa, em que o mais justo dos homens esteve aqui e nós falamos assim: sai daí, você não pode ficar aqui, você está atrapalhando a nós ser sujo, porque eu quero tornar-se leproso de novo. Muito obrigado, muita paz a todos e que a paz dele esteja convosco. Então veja se pode ser rápido ou não essa limpeza. Miramês. O tempo só demora onde não há transformação moral. Pietro Baldi. Eu estou aqui enfermo. É um fenômeno analisável em suas causas, se eu posso voltar no tempo. Corrigível em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos. Quem vive na linha do espaço é o corpo. O perispírito que o coordena já vive na linha do tempo.
E não é a velocidade da luz, muito maior. Mas quem vive na linha da eternidade é o Espírito, e quem vai limpar é o Espírito, se eu me proponho a isso. Para o Espírito que gasta 1 bilhão de anos, para mim leva 1 segundo. Se eu estou na frequência dele, eu posso fazer acontecer em algumas horas. Porque se o energismo do corpo se renova totalmente em mais ou menos 20 dias, o máximo que eu levaria para curar de todas as doenças seria 20 dias, se eu me dispor a transformar. Ou Kardec mentiu, Camilo Flammarion também, e até a ciência acadêmica anda mentindo, porque fala que o energismo do corpo se renova totalmente em 53 semanas. Totalmente. Então depende da mudança estrutural do nosso pensar, a organização do nosso sentir e a nossa conduta ao se expressar. É simples. Não há coisas complicadas. Qualquer um pode fazer isso. A começar pelo que eu estou vendo. Por exemplo, se eu me disponho a fazer uma mentalização, uma oração, uma meditação antes da refeição, eu estou me alimentando. Se eu me disponho a fazer a respiração, o relaxamento, a concentração, eu estou me alimentando. Se eu me disponho a tomar um copo d'água mastigando meia hora antes da refeição, eu estou me alimentando. E talvez na hora da refeição eu já coma 60% menos do que comeria se não fizesse isso. Então está em nossas mãos. O mínimo que vai acontecer é economizar recursos. E olha que sobra bastante. Só o recurso que eu economizei em 20 anos de alimentação, ou melhor, de medicação que eu tomava, é o carro que nós possuímos. Fruto desse dinheiro que eu pus na poupança, ainda dá para trocar outra vez, se eu quiser, pelo mesmo modelo. Então, é possível. Agora, não adianta apenas querer, sem buscar o saber. E não adianta querer fazer, sem compreender. Por isso, é querer essa mudança, compreender como se faz e colocar a mão na massa. Porque a cada um conforme as suas obras. Segundo Isabel, Luiz, ano que vem, de 1 a 3. O 5º encontro, se vocês desejarem. E quem vai dizer é vocês. Para eles está autorizado. Agora é cada um de vocês que verá, porque se esse ano foi esse tema, o ano que vem é a viagem no tempo. Já fizemos 10 programas com Pietro Baldi mostrando que isso é possível. A análise do fenômeno, a minha consciência, mergulhar na consciência do órgão enfermo. E não fizemos o estudo, aconteceu o câncer de próstata e numa semana estávamos curados, com exames comprovantes. Então é possível. Agora, até onde eu estou disposto a aceitar inicialmente que está acontecendo alguma coisa sem negar, a entender e propor a mudança e mudar. Porque não tem outro caminho. Porque não compra saúde na farmácia. Compra, Jonas? Você vende a cura lá na sua clínica? Não dá. O máximo que vai fazer, como Hipócrates já dizia, porque ele fez o juramento de Hipócrates. A cura está em você. Como medicação, que seu alimento seja seu medicamento. Agora, alimento não é só o que se come, está sendo preparado ali, é o que se ouve, é o que se lê, com quem nos relacionamos, os ambientes, é tudo que entra em nosso psiquismo, de fora para dentro e até certo ponto de dentro para fora, o que captarmos com a mente e trazermos para a realidade física também. E o câncer não está no corpo físico, ele está no mínimo no mundo psíquico e emocional, onde residem as tristezas, as mágoas, ressentimentos, os processos de insatisfação, de traumas e conflitos. Trabalhando de dentro para fora não tem mais a causa.
e o corpo sara porque a energia se renova. Curando o efeito, permanece a causa. Pode até fazer isso. Ele sabe que radioterapia, quimioterapia nunca curou o câncer e nunca curará. Mata o corpo. Agora, a célula com poder quimioterápico que eu posso criar, eu vou lá e desmonto só a célula doente. Joana de Ângeles. E ela foi e é médica também, de corpos e de alma. Então é possível. Se quiserem, o ano que vem nós só entramos um tanto mais na toca do coelho. Porque o laboratório que estamos fazendo com Pietro Baldi, que fizemos com Leon Denis, com Miramês, com Joana de Ângeles, a evolução do pensamento de Joana de Ângeles, é o laboratório do terceiro livro. Quem quiser ler o terceiro livro sem ele existir, é só assistir os vídeos, lá tudo de grátis para vocês. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.